Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, nesta manhã tão maravilhosa. Estamos aqui diante de uma lição da Escola Dominical do dia 14 de abril de 2024. Nós queremos aqui antecipar aqui um pequeno estudo para ajudar aquele que vai dar aula, o professor ou professora que vai ministrar nesse domingo do dia 14, onde vai falar sobre a segunda lição, que vai falar sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. O textuário fala assim: porfiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13, 24. Glória a Deus. Verdade prática. A porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nesta manhã que o Senhor venha falar através desse tema, nós fizemos aqui a leitura do textuário introdutório, Pai. Daí para frente o Senhor venha falar conosco através desse estudo tão maravilhoso nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, amém. Então veja bem, nós falamos aqui já a verdade prática, bem clara, né? Porta estreita não é uma opção, mas é a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Então, o único caminho para o crente é a porta estreita, não há outra opção. Deixou bem claro o texto aqui. Agora, a ideia da porta estreita presente no Antigo Testamento, nós temos aqui referência para nós lermos, mas nós vamos ler aqui a leitura bíblica em classe, que está em Mateus 7, capítulo 13, 14, 3 do 1 ao 10. E Mateus 7 fala assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Glória a Deus. Agora Mateus 3, do 1 ao 10. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anúncio pelo profeta Isaías, que diz: vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitarei as suas veredas. Este João tinha a sua veste de pelos de camelo e de um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e todas as províncias adjacente ao Jordão, e eram por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E produziu, pois, fruto dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado na raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Glória a Deus. Então aqui nós vimos a leitura. Agora vamos para a introdução. A introdução da nossa lição, que fala assim: a introdução, nós vamos observar a introdução vamos lá, a introdução. Bom, antes de nós entrarmos na introdução, depois de nós recebermos o novo nascimento, conforme nós tratado na primeira lição, nós precisamos aprender sobre nossas escolhas entre a porta estreita e a porta larga. Aqui temos uma continuidade do tema da revista. Nós vamos observar que é uma continuidade. Na primeira lição lá, né, nós recebemos o novo nascimento. Agora, nesta lição, estudaremos o símbolo da porta estreita e a larga, do caminho apertado e do espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita, e do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. Então agora nós vamos observar alguns pontos aqui que vai nos ajudar a compreender melhor. Vamos lá. A vida, uma pequena introdução aqui. A vida ela é cheia de momentos e de escolhas até um certo ponto.
até um certo ponto da vida. A escolha é feita por nossos pais, e dependendo da relação que temos com eles, as decisões correm por nossa conta a risco a partir da certa idade, certo? Então aqui fala de escolha, né? Você tem que saber escolher a porta certa. Vamos lá, as escolhas espirituais, ninguém pode fazer por nós. Ninguém pode fazer por nós escolhas espirituais, nem mesmo nossos pais. Quanto mais amadurecimento ganharmos em nossas vidas, mais sábios seremos nas escolhas da vida. É necessário que reconhecemos a importância aqui, de fazer escolhas de formas responsáveis, pois delas depende toda a nossa vida. Então, vai depender das escolhas, é isso que está falando aqui na introdução. E se a gente fosse olhar aqui alguns exemplos bíblicos, para nós já começar com a introdução, para você ter uma compreensão melhor, nós vamos ver que a Bíblia é a história de escolhas. A Bíblia toda, se a gente for ver aqui, de Gênesis a Apocalipse. Mas diante do primeiro homem, que é Adão e Eva ali, colocado ali as opções, eles tiveram as opções. Infelizmente, eles escolheram a desobediência. Por isso que escolheram a desobediência. Ele foi dotado por Deus de livre hábito, mas não soube fazer uso dele de forma consequente. Temos a liberdade de escolher os atos, mas não as consequências. As consequências não tem jeito de nós evitarmos. Então, outro exemplo que eu tenho maravilhoso da Bíblia também, primeiro nós pegamos o primeiro exemplo ali, que felizmente de desobediência, né? É um exemplo bíblico de escolha errada. Agora, um exemplo de escolha correta, certa. José é outro exemplo de escolha, só que ele escolheu o que era certo, ele foi sábio em suas escolhas. Por quê? Ele podia dizer sim ao assédio da mulher de Potifar, mas disse não, mesmo sabendo que todos risco que corria, ele poderia ter se vingado seus irmãos também por tê-lo feito sofrer no Egito. Olha só, mas escolheu o que? O perdão. Então ele escolheu o perdão, ele foi bem sucedido, porque soube fazer as escolhas certas. Muitos outros exemplos poderiam ser citados para as escolhas certas e erradas das pessoas na Bíblia. Então aqui a Bíblia é cheia de escolhas, não poderia pegar outros exemplos, mas vamos pegar só esses dois como base aqui. Mas o princípio é o mesmo, quer dizer, as decisões certas, mesmo com sofrimentos, trouxeram grandes alegrias e depois amadurecimento. Então as decisões erradas trouxeram mais sofrimento, porque as pessoas não levou em conta uma vida de longo alcance, mas apenas imediato. Então aqui nós fizemos uma pequena introdução. Vamos para a palavra-chave, que é a porta. Então, a palavra-chave é porta. Primeiro tópico vai falar sobre portas e caminhos. Certo? Portas e caminhos. Vamos lá. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento, lá em Provérbios 15, 24. Sabemos que a porta é uma entrada existente. É um edifício ou um muro de uma cidade, é algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos que entravam e saíam da cidade. Então aqui está bem claro, bem esclarecido em questão da porta, mas resumindo esse ponto aqui, eu quero dizer o seguinte, eu entendo aqui, aí nós já vamos falar aqui sobre a porta estreita. Então, antes de nós comentar aqui um comentário mais completo da porta estreita, vamos aqui, resumidamente, é uma metáfora da porta estreita presente na literatura judaica e cristã. A porta estreita simboliza o caminho para a vida em contraste com o caminho largo que leva à perdição, certo? Então, o significado da imagem, qual que é o significado? No Antigo Testamento, a porta estreita está associada à sabedoria e à virtude, que está representada a escolha entre seguir o caminho da justiça, que é desafiador, mas leva à vida, e o caminho fácil da maldade, que leva à destruição. Então vamos lá, vamos ver aqui primeiramente a porta estreita. A porta estreita, nós entendemos que é preciso deixar, você tem que entender que é preciso você deixar muitas coisas para trás para poder entrar por ela. Nós não podemos entrar como nossos pecados, com ambição egoísta, com perversidades que marca a presente geração. Então, nós temos que entender que tudo que pode vir atrapalhar a comunhão com Deus precisa ser deixado de lado e de fora. É preciso saber negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir somente aquele que é a verdadeira porta das ovelhas, que é Jesus Cristo, que está lá em João capítulo 7, versículo 10.
Ele é a verdadeira porta. Ele recebe de braços abertos os que querem entrar por ele, mas não facilita a entrada. Ele exige o que é certo, porque sabe o que é certo para os que entram pela porta. Então, nós vimos aqui a porta estreita, e continuando aqui, a interpretação dessa metáfora é a imagem da porta estreita. Destaca a importância da escolha entre os caminhos da retidão e do pecado, enfatizando que seguir o caminho da virtude requer esforço e renúncia, mas é o único que leva à verdadeira vida. Então, essa é a porta estreita. Aí, falando em porta estreita, nós temos o caminho apertado. Então, o caminho apertado, estreito, apertado, nós vamos observar aqui o seguinte. Fala assim no 2, agora o 2, que vai complementar o primeiro para nós entender. Primeiro nós falamos da porta estreita, agora o caminho apertado, que é um paralelo com o outro. Quando falamos do caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia a salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso a palavra apertada vem do verbo grego tiblo, que significa pensar com uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprido, contraído, metaforicamente aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus, de modo bem concreto. Amar os inimigos, não praticar a hipocrisia e acumular os tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte, aí em Mateus 7, ou em Mateus 5, 39 e 48. Mas antes de nós darmos continuidade aqui, nós observamos que aqui em Mateus 7, do 13 ao 14, Jesus faz uma advertência, está nos advertindo aqui, irmãos, contra o caminho fácil e contra os atalhos da vida, foi o que nós falamos na introdução. Ele faz um apelo à decisão séria, ele é incisivo, direto, porque o reino exige de nós uma resposta, uma escolha. Então, você vai ter que escolher o certo ou o errado, não tem isso. Então, o caminho estreito e apertado aqui, que já está falando aqui do caminho apertado, dependendo da tradução, tanto caminho estreito e apertado é o mesmo sentido. Vamos aqui, em rápidas palavras, resumidamente alguns pontos aqui que nós vamos ver, o significado do caminho apertado. Vamos lá. O termo caminho apertado, presente aqui em Mateus 7, indica uma conduta de vida que conduz à salvação eterna, e contraste com o caminho largo, que leva à perdição. Então, a interpretação da linguagem figurada, que é a palavra grega usada, triblo, sugere uma jornada difícil e desafiadora, exigindo esforço, renúncia a esse caminho. Implica em seguir os ensinamentos de Jesus, como amar os inimigos e praticar a retidão conforme ensinado no Sermão do Monte. Muito bem esclarecido aqui. Então, enfoque nos princípios celestiais. Vamos entender isso aqui. Seguir o caminho apertado requer conformidade com os preceitos divididos, priorizando valores espirituais sobre os interesses terrenos e buscando agradar a Deus em todas as áreas da vida. Então você tem que agradar a Deus em todas as áreas da vida. Então o caminho apertado é isso. Então vamos aqui falar agora aqui alguns versículos bíblicos que falam sobre esse caminho apertado e estreito. Então é difícil se caminhar por ele, por esse caminho é muito difícil. É o caminho da autonegação, vou ter que se negar. Então como assim, presbítero Paulo? Vamos entender. Mateus 16, 24 fala assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Olha aí. Então é isso aí. Aí também em relação à tentação, ele fala lá em Mateus 6,13 também: e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque eu, teu reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. Também lá em Mateus 26, 41, a palavra de Deus fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós observamos aqui nesses versículos que o caminho no qual precisamos entregar nossas vidas é a inclinação ao Senhor, que é o caminho. João 14,6 é bem claro, né? Disse-lhe
Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é o caminho, Jesus Cristo. Então, o caminho da decisão, a entrega, a obediência a Deus, por isso é estreito e difícil e desconfortável. É dessa forma. É aquele que segue a este caminho, está consciente de que há alguém que o conduz, que o dirige, que é o Senhor sobre a sua vida. Apesar de todas as dificuldades, ele sabe que está seguro. Não há truques, não há enganos. Ele não corre o risco de chegar ao final e se ver num beco sem saída. É um caminho apertado, estreito, mas seguro, tranquilo. Dá para deitar à beira do caminho e dormir com tranquilidade. Então, esse é o caminho estreito e apertado. Glória a Deus. Então, continuando aqui, 3. Vai falar agora sobre a porta larga e o caminho espaçoso. Porta larga e o caminho espaçoso. Agora, porta larga e caminho espaçoso. Vamos lá. Então, nós estamos aqui falando entre as escolhas certas entre duas portas, né? Existia duas portas, a porta que é o símbolo de entrada. O que é porta? Porta é o símbolo de entrada, que dá acesso à oportunidade. Ela é que dá acesso a um caminho. Entrar ou não pela porta que se nos oferece é uma questão de escolha, pessoal. É preciso analisar bem que tipo ela é e onde ela vai dar. Por isso nós estamos falando aqui de porta estreita e porta larga. Então agora, porta larga, que é o próximo tópico, 3, o número 3, a primeira parte, que fala porta larga e caminho espaçoso, que está junto aqui. Então a porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crença e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Trata-se, pois, de uma porta e de um caminho que entram pessoas que vivem segundo as suas próprias ideias e que não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas. Bom, resumidamente, nós vamos entender aqui, primeiramente, porta larga e caminho espaçoso representa uma vida sem o quê? Compromisso com Cristo, seguindo os padrões do mundo. Então, a pessoa quer viver igual ao mundo. Muitos optam por essa porta e adotam crenças e valores que contradizem os princípios da fé cristã. Então, a característica da porta e do caminho são atrativas para aqueles que buscam prazeres e adotam ideologias contrárias à Bíblia. Entram pessoas que vivem segundo as suas próprias vontades e não se submetem a ensinamentos das Escrituras Sagradas. Aqui, então vamos observar aqui. Vamos observar passo a passo aqui. Vamos lá, continuando. Então, a consequência das escolhas, optar pela porta larga e pelo caminho espaçoso leva o que? A perdição, afastando-se da vontade de Deus e ignorando a verdade revelada na Bíblia. Essa escolha reflete uma vida de desobediência e alienação espiritual. Bom, aqui nós falamos resumidamente sobre a porta larga e o caminho estreito, mas agora nós vamos aqui aprofundar um pouco mais e explicar alguns exemplos que acontecem na porta larga. Nela tudo cabe. Preste bem atenção, que é muito importante. Não é necessário, aqui eu vou fazer aqui uma simbologia, não é necessário demonstrar um guarda-roupa cheio de pecado, ambição egoísta, cobiça, desejo pela fama ou sucesso e muito mais coisas. Muitas pessoas estão de braços abertos diante dela nos esperando. Isso, a porta larga. É a coisa mais fácil entrar por ela e não precisamos fazer nenhum esforço. Ao lado dela tem a lista do que podemos ganhar por nela entrar. Na vida profissional nos promete, olha o que elas promete, uma ascensão muito rápida. Não explica que teremos que abrir mão dos nossos princípios, já pensou? Morais e de respeito aos direitos dos outros e de honestidade nos negócios. Dessa forma, na vida espiritual nos oferece a espiritualidade sem compromisso com Deus. Então não tem compromisso nenhum com Deus. Uma religiosidade fácil e oferecida por muitos grupos chamados evangélicos ainda, presta atenção, de lassidão moral, de falta de sinceridade com o testemunho cristão. Então vamos lá.
e com uma pregação que oferece uma vida de vitórias pelo caminho mais fácil. Preste bem atenção. Então, nós estamos falando aqui de porta larga. Agora, o caminho de porta larga nós estamos falando. Agora, o caminho apertado, o caminho espaçoso, aqui está falando sobre a porta larga e o caminho espaçoso. O caminho espaçoso, nós falamos também, está embutido aqui dentro da lição, o caminho espaçoso, ele é confortável aparentemente. O caminho é o caminho das facilidades, né? Onde o homem dá lugar aos seus desejos, impuros e impuros, imorais. Então, não existem regras nem limites, né, para a satisfação dos apetites. Nesse caminho, o homem pensa ser dono do próprio nariz. É dessa forma esse caminho aqui. Tem a sensação de ser livre de qualquer domínio. Sabemos que isto é ilusório, mas ele acha que não faz o que dá na cabeça. Transige com a moral, com a decência, justiça e meios pelos fins. O caminho apenas parece confortável. Parece, né? O homem que segue este caminho não perceba, ele não percebe, mas há poderes, né, que estão por trás dele e o encaminham para um fim trágico. Nesse caminho não dá para dominar com tranquilidade, pois a pessoa vive sempre dominado pelo medo. Então esse caminho é o caminho da perdição, o caminho do inimigo, que o inimigo leva, é esse caminho. Então, continuando aqui, nós estamos falando sobre o caminho, né? Falando aqui em caminhos, antes de nós entrarmos na próxima parte, vamos lá. Aqui no primeiro tópico, a simples do tópico 1 fala assim: seguir pelo caminho apertado requer uma disposição em seguir a contramão da maioria, certo? Agora o 2, que vai dar continuidade a isso aqui, o 2 fala sobre por que entrar pela porta estreita é difícil. Nós vamos aqui falar alguma coisa sobre em relação à porta. Eu queria também abrir um espaço aqui. Vamos ler aqui primeiramente aqui, ó, uma porta aberta, porém difícil. Então vamos lá. Antes de nós concluirmos aqui o primeiro tópico, que está falando sobre a porta estreita e a porta larga, eu queria falar aqui em questão a escolha certa entre duas multidões. Em relação a duas multidões, para você compreender melhor, você vai ter um estudo mais aprofundado para você poder dar aí na escola dominical. Existem duas multidões. Ninguém, por mais que pense assim, está sozinho. Nós sofremos muitas influências dos outros com os quais vivemos. Por isso, é muito importante que saibamos muito bem quem são os nossos companheiros na caminhada. Você tem que saber quem são os seus companheiros na caminhada. Não podemos viver isolado, mas devemos ser firmes em nossa própria identidade. Quem tem identidade, ele tem que ser firme e luta por mantê-la. Daí ser muito importante sabermos bem quem somos, que caminho seguimos e para onde vamos. Tem que ter essa convicção. Então a primeira multidão aqui que eu quero falar do caminho largo. Aí depois vamos falar da multidão do caminho estreito. A multidão do caminho largo, para você ter uma ideia, o que acontece no caminho largo, para você compreender melhor essa lição. Vamos lá, daqui a pouco nós passamos aqui para o tópico 2. Nele podemos ver o congestionamento, aqui faz uma simbologia, no trânsito do pedestre. É a disputa. Ali há uma disputa muito grande, irmãos, pelos melhores lugares e melhores posições, pois muitos são os que entram por ela. Todos querem chegar lá, não importa pisar no outro, enganar um irmão, matar o pai ou fazer guerra. Isso nós já vimos aí, que isso aí fala na televisão, isso é bíblico, está na Bíblia, né? Contra os pais, vizinhos, usar as pessoas egoisticamente. Então a pessoa é egoísta e muito mais coisas. Então isso a gente fez aqui um esboço, um estudo, analisando esses detalhes aqui, para você ver o que acontece. Primeiro eu estou falando da multidão do caminho largo. Então nós vimos aqui que os meios para chegar lá não importa, porque mais importante é chegar lá. Então a multidão do caminho largo é egoísta, ela é pecaminosa, sem nenhum compromisso com ninguém e muito menos com Deus. Então não tem compromisso. Então já estou deixando bem claro para você compreender essa multidão do caminho largo. Agora a multidão do caminho estreito, para você ter uma compreensão melhor nesse estudo, aprofundar mais, o caminho estreito nós devemos encontrar solidariedade, aí vai encontrar o amor,
o apoio, dedicação, compromisso com Deus, fraternidade e muito mais coisas boas. O povo do caminho estreito caminha junto de mãos dadas, de olhar no futuro, cujo alvo está em quem? Em Cristo. Glória a Deus por isso. Então, é nesse povo que encontramos nossa alegria e realização. Poucos são aqueles que encontram, que está no versículo 14 do nosso estudo aqui. Não devemos ficar entristecidos porque a multidão com a qual andamos é menor a que está no outro caminho. Então não precisamos ficar com essa preocupação. No reino de Deus não é a maioria que vence, mas aqueles que fizerem dele a sua prioridade. Se você faz de Deus a prioridade, glória a Deus. Felizmente há muitos que ficam olhando para outro caminho e tentam imitar a vida dos que nele se encontram. É bom que nós percebemos de que o caminho é difícil, pois temos que andar por ele, sempre em atitude de autonegação. Nós falamos lá desde o começo, né? Iniciamos a lição. Pois ele está separado do outro caminho por uma faixa muito túnel. Suas influências se fazem sentir com muita facilidade em nosso caminho. Há muitos que pensam ter entrado pela porta estreita, mas na verdade pularam por cima e não pertence de fato ao caminho. Somente é válido entrar pela porta, que é Cristo. Então nós vimos aqui, para nós termos a base, o entendimento sobre a multidão do caminho estreito, certo? Do caminho estreito e do caminho largo. Nós falamos dos dois. Então, o que aqui para nós assim aprofundar mais e entendermos? Então, nós falamos sobre a multidão agora. Agora, a escolha certa entre dois destinos. Aí você vai ter o seu destino. É onde fala que a porta aberta, porém, é difícil. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Você vai ter essa compreensão agora, aqui nessa parte aqui, que vai falar sobre a escolha certa entre os dois destinos, que eu vou falar para você. Mas primeiramente vamos ler aqui. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Tópico 2. Uma porta aberta, porém difícil. A porta para entrar na pátria celestial está aberta. Porém, há muitos impedimentos para que a alma humana atravesse. O egoísmo, acabou de falar, o ego inflamado, a idolatria, entre outros. Conduto, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo e deixar morrer o que somos, para viver a vida com Ele, a fim de que resulte na glória progressiva e indizível. Então vamos lá, resumidamente vamos falar aqui. Aqui está falando sobre porta celestial aberta. A entrada do reino celestial está disponível para todos, mas há obstáculo a superar, como o egoísmo e a idolatria. Necessidade de renúncia. Seguir o caminho celestial requer a renúncia do ego e do que somos, conforme ensinado por Cristo. Aí a glória eterna. Ao negar a si mesmo e seguir o caminho de Cristo, espera-se alcançar uma glória progressiva e indizível. Então aqui nós estamos ainda falando sobre a porta estreita e a porta larga. Mas aqui vamos concluir agora qual vai ser o destino de tudo isso. Quem optou para a escolha certa, qual que vai ser o destino? Vamos lá, a escolha certa entre dois destinos. Aqui vai ser o teu destino, para depois nós passar para o último tópico, que o último tópico vai ser mais rápido, porque a base da nossa lição é a porta larga e a porta estreita. Vamos lá. Tudo depende de qual porta foi escolhida. Vamos lá, depende de qual porta você escolheu. Se foi a larga, então caminhamos pelo caminho largo e junto à multidão sem compromisso com Deus. Foi o que nós falamos durante o estudo aí, em partes, né? Se foi pela porta estreita, então estamos no caminho estreito, junto com o povo que se compromete com Deus. Então qual é o destino do caminho largo? Então para quem está no caminho largo, agora eu vou falar qual que é o destino aqui, tudinho, passo a passo, para que você venha compreender e entender. Preste bem atenção, acompanha comigo aí, vamos lá, acompanha aí. Então olha aqui, ele fala assim, ó, destino do caminho largo. O caminho espaçoso, que é o largo, né, que é o mesmo significado, é do suicídio, que conduz à perdição. Versículo 13, você viu aí? Versículo 13 é bem claro. Entrai pela porta, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz o que? A perdição, e muitos são os que entram por ela. A perdição, que é o versículo 13, que é a perdição, que é o suicídio, a perdição. Então, a morte eterna, que é a morte eterna. Então, é o caminho da
é o caminho das ruínas, da ruína, conforme diz o Salmo 1. O que o Salmo 1 fala? O Salmo 1 fala assim: enquanto se caminha por ele, tem-se a sensação de felicidade e de realização, mas o seu fim é triste. Então o fim é triste, então, preste bem atenção. O pior é que, enquanto você caminha, você faz na cegueira, a pessoa está cega espiritualmente. Quem é que para no meio de uma festa? Um exemplo aqui para vocês na prática. Quem é que para numa festa, em meio às bebedeiras, para pensar que a vida é passageira e que é preciso tomar decisões mais sérias? Não. A maioria pensa depois quando está na ressaca e assolada pelo sentimento de vazio, mas só dura até a próxima bebedeira. A sensação é pior quando se trata de muito mais coisas piores, que é drogas, do sexo indesfreado. No caminho largo pode-se desenvolver altas velocidades, aí está o perigo. Porém, ninguém deve se esquecer de que a colisão em alta velocidade é muito mais grave. Então, a gravidade é terrível, irmãos, o final é terrível. Então nós estamos falando aqui do destino do caminho largo. Agora o destino do caminho estreito, para depois nós dar uma conclusão final aqui, para nós já encerrarmos o tópico 1 e o tópico 2, que é um colado no outro. Vamos lá, para você compreender e entender melhor ainda. Destino do caminho estreito. O caminho estreito é o caminho da vida eterna, que conduz à vida. Verso 14, ele conduz à vida lá. Porque a estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Bem claro no versículo de Mateus 7, capítulo 14. Vamos lá. Quando se caminha por ela, pode não parecer bom, pois ele, como temos visto, é cheio de dificuldades, de tentações, mas andamos com a certeza de quem no final nos reserva o melhor. Então aqui o melhor vai ser reservado para mim e para você. Então nós temos que ir nesse caminho, nesse destino, que é o caminho estreito. Agora o salmista, ele fala aí no Salmo 73, que ele entrou em crise quando ele viu a prosperidade do ímpio. Ele viu ali no Salmo 13, fala isso. Se você for ler lá, você vai entender. E a sua aparente impunidade. Mas sua crise passou quando Deus veio ver qual é o fim do ímpio. Então, quando ele viu qual foi o fim do ímpio, aí ele entendeu. Então, o crente entanto, não teme a esse fim, embora a sua vida possa parecer mais difícil. Parece, mas preste bem atenção. Ninguém deve confundir as dificuldades e problemas da vida no caminho com a falta de bênçãos de Deus. Não pode ter esse contraste, essa confusão. Não pode entender assim. Enquanto caminhamos, estamos sujeitos às benignidades da presente existência, porque ela ainda não viu o reino de Deus ser consumado entre nós. Até que Cristo venha, estaremos vivendo como trigo e joio juntos. Então até Cristo vir, nós vamos viver como trigo e joio juntos. Agora, para mim aqui, terminar bem mesmo e tirar todas as dúvidas, que eu sei que você como professor vai tirar as dúvidas aí na escola dominical, que não pode deixar o aluno com dúvida. Nós vamos aqui falar 4 entendimentos que eu tirei de dentro dessa primeira parte, do tópico 1 e do tópico 2, para ajudar. Primeiro, o que eu aprendi de lição de vida aqui nessas duas partes? Vamos lá. Primeiro, que nós devemos valorizar nossa liberdade de escolha. Você tem que valorizar a sua liberdade de escolha. Como assim, irmão Paulo? Esse é um bem que Deus nos legou e respeita. O homem é livre para escolher o que quiser, mas deve estar ciente de que as consequências ele não pode evitar. Então a consequência nós não podemos evitar. Agora, outra lição de vida que eu aprendi: a escolha deve ser feita com sabedoria. Então vamos lá. Apesar de ser livre para escolher, o homem é alertado pela palavra de Deus dos riscos das escolhas ruins. Foi alertado desde o começo aqui. Nós citamos exemplo bíblico, né, de escolha boa e escolha ruim. O homem não foi destinado por Deus à perdição, e por isso ele não deve descansar enquanto não escolher o caminho certo para a sua vida, que é Jesus Cristo. Então, para você compreender bem. Outra lição que eu aprendi aqui dentro da tópico 1 e tópico 2. A escolha decisiva é pela porta. Olha lá. Jesus foi claro quando a escolha da porta. A larga dá acesso ao caminho espaçoso que leva à perdição, e a estreita ao caminho apertado que leva à vida eterna. Então a pessoa ela deve prestar muita atenção quando estiver diante da porta. Prestar muita atenção, pois sua atitude diante dela será muito importante.
Então, vamos lá. Agora, para finalizar, lição de vida que eu aprendi também aqui, que eu tirei. Talvez você pode me perguntar, mas aí a pessoa que está na porta lá, ela não tem mais jeito? Tem. Enquanto tiver vida, tem. Vamos entender isso. Caminho largo tem retorno? Tem retorno. Eu vou deixar bem claro. Por isso que eu fiz essas perguntas finais aqui, do que eu aprendi aqui dentro, para te ajudar na lição aí também, que é muito importante, tirar dúvidas, né? Vamos lá. Então, caminho largo tem retorno? Se alguém fazer alguma pergunta nesse sentido, irmão Paulo, ou presbítero Paulo, ou professor, o caminho largo tem retorno? Aí você vai ter resposta. Claro que tem. Graças a Deus, pela sua longanimidade, Ele está sempre pronto a receber o que querem voltar ao caminho largo e entrar pela porta estreita. Deus não quer que a pessoa se perca, jamais. Mas o que vem ao arrependimento e caminhe pelo caminho que seguro, que conduz à vida eterna, esta é uma mensagem que devemos sempre proclamar. Nós não podemos cruzar, meus amados queridos irmãos, os braços, porque estamos no caminho do céu e os outros no caminho do inferno. Nós devemos estender as mãos para que tais possam sair do caminho e envolverem-se no caminho de Cristo. Então há oportunidade para a pessoa se envolver no caminho de Cristo. Vamos aqui concluir a lição. Agora vamos aqui para a oportunidade. Vamos aqui para razões. 3. Há razões das exigências. Diferente da porta larga, do caminho espaçoso, a porta estreita é o caminho apertado, requer uma transformação interior, uma decisão pessoal, uma disposição em seguir na contramão da maioria. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador. Quer dizer, e com disposição de viver uma vida dirigida por Ele como um novo começo. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade e seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou. Então estaremos prontos para criar raízes e enfrentar obstáculos da nossa jornada cristã. Essas são as razões das exigências, que é o 3 do tópico 2. Então, resumidamente, esse ponto eu quero aqui já explicar. Transformação interior. Nós já demos aqui uma introdução muito boa ali no começo, no tópico 1. Agora veja bem, transformação no interior. A porta estreita requer uma mudança pessoal, uma disposição para seguir contra a coerente da maioria, reconhecendo-se como pecador e buscando a viver uma vida dirigida por Cristo. Então nós temos que procurar uma vida dirigida por Cristo. Vida o quê? Em santidade. O que é vida em santidade? A jornada pela porta estreita nos conduz a uma vida de santidade. Quer dizer, seguindo os passos de Cristo e buscando imitá-lo em nosso caminho. Agora, enfrentando obstáculos. Você vai enfrentar obstáculos. Ao trilhar esse caminho estreito, estamos preparados para enfrentar os desafios da vida cristã, mantendo-nos firmes, mesmo diante das dificuldades. A síntese do tópico 2 fala assim: seguir pelo caminho apertado requer uma disposição em seguir um contramão da maioria. Vamos agora para o terceiro tópico e último, que vai ser rápido aqui, né? Resumidamente, nós vamos falar aqui, para nós compreender. Vamos lá. Então aqui, eu quero falar para vocês, que fala assim: entrada pela porta e pelo caminho do céu agora. Arrependimento de pecados. Por meio das palavras do erudito divino João Batista, o João Batista, que era um dos pregadores, mensagem maravilhosa, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. Então ele pregava arrependimento. João é uma voz que ecoa entre as antigas e a nova aliança, confirmando as palavras do profeta do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias. Mesma mensagem pregada por Isaías e Jeremias, os profetas. Por essa razão importante, ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia em um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador, por meio da pregação e da aceitação do Evangelho mediante a ação regeneradora do Espírito Santo. O pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e afirma uma resolução que deixa o caminho espaçoso para tornar o caminho que conduz para a vida eterna. Então, que maravilha que vai encerrar essa lição. Vai encerrar aqui
com os versículos de Mateus 3, do 1 ao 10, que fala sobre João Batista. Então veja bem, a mensagem de João Batista aqui, João Batista ele prega a mensagem do arrependimento, né? O requisito para entrar no reino de Deus. Esse é o requisito, que encoando os profetas do Antigo Testamento, como Isaías e Jeremias, ele fala entre os Isaías e Jeremias, a mesma mensagem. Então a natureza aqui do arrependimento, qual que é essa natureza do arrependimento? O arrependimento bíblico não é apenas uma questão emocional, mas uma mudança de mente e conduta, é isso que nós temos que entender. Envolvendo o quê? O aspecto mentais, morais do pecador. Então qual que é a aceitação do Evangelho? A aceitação do Evangelho é a ação regeneradora do Espírito Santo, que capacita o pecador a renunciar ao pecado e reorientar sua vida e escolher o caminho estreito que conduz à vida eterna, que nós falamos lá no começo, que é a porta estreita, que leva para o céu. Para o crente não há outro caminho, somente a porta estreita. Então, esse é o ponto aqui. Aqui, resumidamente, é isso aqui. Agora vamos continuar aqui para nós entendermos. A confissão de pecados. Vamos lá. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e província, Jordão, que é o Mateus 3,5. Os que iam com João confessavam os seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Está lá em Romanos 3,23, fala isso. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa ter um Salvador. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova, que aparece com o ministério de João Batista. Então, Israel, a confissão aqui era nacional e se dava em dia especial como o dia da expiação, por meio do modelo de vida de João Batista. A confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa seus pecados, afirma que crê em Deus poderoso e Salvador. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão dos seus pecados. Vamos lá, passo a passo, resumidamente aqui para nós entendermos. Primeiro, impacto do ministério de João Batista aqui. O ministério de João Batista, ele atraiu muitas pessoas de toda a Judéia e da província do Jordão, levando-os a confessar seus pecados. E ali as pessoas confessavam seus pecados e eram batizados. Então a confissão pessoal dos pecados ali, João Batista, ele introduziu aqui a prática da confissão pessoal de pecados, destacando-se a necessidade de reconhecimento individual da condição de pecador, diferente da confissão nacional praticada em Israel, em ocasiões específicas. Então, o arrependimento do perdão ali. Então, a confissão sincera dos pecadores é um passo crucial para o arrependimento e perdão divino, pois, ao confessar o pecado, reconhece a sua condição, crê em Deus como Salvador e recebe a promessa do perdão. E ali é batizado, João Batista batizava, por isso que ele tinha o nome de João Batista, porque ele batizava ali nas águas do rio Jordão, que é bem claro aqui, que nós acabamos de ler, certo? Vamos lá, continuando. Produzindo frutos de arrependimento. Então, 3, e o último aqui, produzindo frutos de arrependimento. Vamos entender isso aqui. Para João Batista, o batismo e confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida, claro. Era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas, podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse. Honestidade, misericórdia, respeito e autoridades, dentre outros. Está lá em Lucas 3, 11 e 14. Isso era a prova de que a natureza das pessoas havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. Glória a Deus. Então, resumidamente aqui, esse ponto, para nós encerrarmos a nossa lição, provas de arrependimento. Qual que é a prova de arrependimento? João Batista, ele enfatizava que o batismo e a confissão não eram suficientes como prova de mudanças de vida. Era necessário o quê? Produzir frutos que evidenciassem um arrependimento genuíno.
Agora, o fruto concretos. Quais são esses frutos concretos? Os frutos de arrependimento incluem a prática de atos de bondade, como compartilhar com necessitados, agir com justiça, respeitar autoridades, demonstrando uma transformação real na natureza da pessoa. E a transformação de vida, qual que é essa transformação de vida? O encontro verdadeiro com Jesus resulta em uma nova mentalidade e comportamento refletidos em ações que demonstram um compromisso renovado com valores éticos e morais. Então, é isso, resumidamente. Agora, a síntese do tópico 3 fala assim: o verdadeiro encontro com Jesus produz no crente frutos dignos de arrependimento. Então, se você tem um verdadeiro encontro com Jesus, ele produz um fruto digno de arrependimento. Conclusão, para nós concluirmos a lição, no momento que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar nos pensamentos e desejos para Cristo apareça. Isto é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e experiência do perdão. Glória a Deus. Então, aqui nós vimos, finalizando aqui, espero aqui que eu pude te ajudar, mas vamos aqui já revisando o conteúdo aqui, já nas perguntas aqui, ó. Primeira pergunta, para nós ver se nós entendemos a lição, e é bom que aqui já ajuda você também. Bom, a primeira pergunta fala assim: o que significa dizer caminho apertado? Então, o que significa isso aí? Significa o quê? Que nós aprendemos na lição assim, que quando falamos do caminho apertado, apontamos para a conduta e a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição, certo? 2. O que a porta larga e o caminho espaçoso simbolizam? A porta larga e o caminho espaçoso simboliza uma vida sem compromisso com Cristo, que nós aprendemos na lição, segundo o padrão do mundo. Agora, o que o Senhor Jesus ensinou a respeito de fazer o caminho da porta estreita? Nosso Senhor, ele ensinou o quê? Que para tornar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indivisível. 4. O que a porta estreita requer da pessoa? A porta estreita é o caminho apertado. Requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. 5. Que tipo de disposição deve haver no arrependimento bíblico? Trata-se de uma disposição para mudar a ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Glória a Deus. Espero que eu possa ter te ajudado nesta lição maravilhosa. Eu vou estar orando aqui para estarmos encerrando e concluindo. Espero que esteja ajudando muitos professores aqui, pelo menos uma pequena introdução aqui, resumidamente. Mas vamos estar orando e agradecendo a Deus por essa oportunidade. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais esta manhã maravilhosa, Pai, esse estudo que pode ajudar muitos a compreender melhor sobre a porta larga e a porta estreita. Que o Senhor fala poderosamente a cada coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.